Estamos aqui para mais um Backstage Tricolor. Falamos muito de Grêmio, assuntos de momento, já que o próximo jogo é somente dia 22 de junho, né, contra o América Mineiro na Arena do Grêmio, então temos um longo período aí. E mais uma vez começamos falando de uma contratação que não vem fazendo gols, não faz gol desde abril do ano passado, que é o Soteldo. O que você acha, Rafael? Tu acha que o Soteldo é uma boa ou uma ruim para o Grêmio? Então, Vitor, Backstage Tricolor começando. Eu estou tentando lembrar aqui, né, na Arena do Grêmio, agora no dia 16 de abril, o Soteldo entrou, fez um. Como é que a gente chama assim? Fez um fervo, né? Fez um fervo ali no meio-campo do Grêmio, deu chances, assim, vamos dizer, para o Santos, né? Eu estou tentando lembrar aqui que se já estava 1-0 quando ele entrou, já, né? Não, ele entrou aos 29 e o gol do Grêmio foi aos 44. Então, quando ele entrou ainda estava 0-0. Fez um fervo ali e tal, mas no fim o Grêmio ganhou 1-0 e ali a gente pôde ver o Soteldo, né, em atividade. Depois acabou sendo expulso, mostrando que tá um pouquinho nervoso, né? A cabeça dele não tá muito boa, porque não tinha motivos para ele ser expulso num jogo daquele, né? Sendo que ele é o Sim. 10 do Santos, né? A camisa do Pelé. E aí entrou por causa que tinha um jogador que tinha se machucado, Lucas Barbosa, né? Tinha se machucado com 29 minutos. E então, pô, o cara tem que representar, né? E aí foi lá, foi expulso. Então, tem que cuidar essa parte aí da cabeça. E eu acredito que ele faz um fervo legal ali. Dá a impressão de que ele talvez tenha o local ali de campo mais ou menos do Campas, mas eu posso estar totalmente enganado. Foi só uma coisa que veio aqui para eu falar agora. O Soteldo é uma das possíveis contratações, né, já que o Grêmio está enfrentando bastante dificuldade para trazer o Michael, já que o Al Hilal não quer liberar por empréstimo, que é o Grêmio quer trazer o Michael por empréstimo, só que o Al Hilal não quer liberar dessa forma, quer que o Grêmio exerça a compra, né, e aí sairia, né, do orçamento inicial do Grêmio para essa posição, né. O Soteldo ele é do Tigres, né, e não fez gol esse Isso. ano. Não fez gol pelo Santos nessa passagem atual, né? E né, não faz gol há mais de um ano que ele não está fazendo gol, né? Conforme a gente fez o vídeo passado a respeito do Iturbe, que inclusive até fez gol, mas fez poucos gols, né? Se o Grêmio está querendo trazer um atacante, ele tem que entender que é um cara que não vai entregar bola na rede, porque ele realmente não vem entregando, né? Então, às vezes, não sei se compensa um alto investimento, né, num jogador que vai chegar. Beleza, pode fazer o ferro, mas o quanto isso é produtivo para o time, né? É, Lembrando, lembrando que a gente, né, o jogo passado, que a gente acabou não fazendo um pós-jogo, né, contra o Flamengo, o Everton, que era um jogador de muito drible, que fazia um fervo, inclusive é, fez o primeiro gol da partida contra o Flamengo no Maracanã, né, que o Grêmio acabou perdendo por 3-0. O Michael é outro jogo que faz fervo e também faz gol, né? Então, a gente sair do vinho para a água é complicado, né? E sim. notícia que saiu hoje, notícia da Gaúcha ZH, né, da Gaúcha ZH, que o Ferreira pode estar à disposição para o próximo jogo contra o América Mineiro e teria condições de jogar 15 minutos. Né? O Ó, Ferreira tem 3 gols e 3 assistências esse ano, e dessas 3 assistências, as 3 foram para o Luizito Soares, né? Foram 2 contra São Luís e uma contra o Brasil de Pelotas na segunda rodada do Gaúcho, né? Então, muita gente apontando ele aí como melhor parceiro do Soares nessa trajetória aí de 6 meses do Soares no Grêmio, mas a gente tem que considerar os adversários, né? São Luís e Brasil de Pelotas, mas já são números muito mais interessantes do que do próprio Soteldo, né? A minha torcida é para que não venha. Por quê? Porque é um jogador que o Grêmio vai ter que pagar para vir, né? Tanto pelo passe, tanto por uma questão, né? E tipo, né? Salário certamente não é dos salários mais baixos, então eu não vejo como viável e que vai agregar. Eu prefiro apostar nos guris da base
do que trazer simplesmente, né, para trazer, porque tem lá, porque é um baixinho venezuelano, ciscador, mas que Isso. não produz nada para o time. Inclusive, Vitor, só para deixar o torcedor bem informado, esse gol que ele fez, né, que foi lá em abril de 22, ele já estava com amarelo, fez o gol e provavelmente deve ter tirado a camisa, não sei, e foi expulso. Então, ele faz o gol da vitória fora de casa, né, do Tigres, lá no México, mas é expulso. Então, mostra, né, que é instável um atleta. Talvez a carreira tá com um momento instável, né? Talvez ele não era assim na primeira passagem dele no Santos. Eu lembro que ele foi destaque, fazia gols e tal. Agora parece estar vivendo um momento de instabilidade. Então, concordo com o Vitor que talvez não seja a melhor opção trazer o Soteldo agora. E só para deixar claro, né, Vitor? Por enquanto é apenas especulação, né? Estamos falando sobre especulações, né, diferente do Michael, que está, né, como diz tu, Rafael, nítido e cristalino. Né, o Michael já foi falado abertamente pelo Renato várias vezes, que é um desejo do Renato. Né, eu, particularmente, quando ele chegou no Flamengo, eu não vi nele um grande jogador a nível de clubes como o Flamengo, próprio Grêmio, só que foi um jogador que ele teve um crescimento muito alto quando o Renato estava no próprio Flamengo. Né? Isso. E vem desempenhando lá no Al Hilal. Então a gente tem que torcer ou para o Celso Rigo abrir os cofres ou para o Al Hilal conseguir contratar um jogador para a posição e aí sim ele deixar de ser preferência, né, para sair jogando lá e a gente possa estar né, tendo esse jogador dentro do elenco gremista para a sequência da temporada. Né? Um dos vídeos passados a gente falou do Iturbe, e aí surge a Isso. informação que o Grêmio poderia estar fazendo um contrato de produtividade para uma renovação automática para 2025, né? Porque ele viria com um contrato de 1 ano e meio, findando no final do ano que vem, e aí existiria essa cláusula de produtividade, né? A questão dessa cláusula de produtividade, né, a gente até já vinha falando com o Rafael no bastidor aqui. Sim. Qual que é o porém dessa cláusula? O porém dessa cláusula é quando é uma cláusula referente a jogos relacionados ou jogos que entram em campo. Por quê? Porque isso não indica que o jogador realmente está produzindo de forma efetiva para o resultado do Grêmio, para os resultados do Grêmio nas partidas. É porque ele simplesmente pode entrar em campo e não entregar aquilo que a gente gostaria que entregasse. Então, eu acho que é muito mais interessante contratos de produtividade que o jogador entregue resultado dentro de campo, né? Seja uma assistência, seja um gol, não simplesmente por estar dentro de campo. Né? Claro que nem todo jogador daria para fazer um contrato desse estilo, porque tu não vai botar um contrato assim para um zagueiro. Né? Um zagueiro ele não vai fazer assistência, dificilmente vai fazer um gol. Né? Às vezes tem zagueiros que às vezes acabam sendo artilheiros, mas é bem exceção à regra. E aí, claro, no caso, um zagueiro, aí o que a gente pode puxar para pôr de contrato no contrato? Partidas que ele atuou e o time não sofreu gol, né? Aí a gente tem que considerar quantos minutos, se ele foi titular, se ele ficou o jogo inteiro, né? E os cartões que ele tomou, se foram necessários ou desnecessários. Né, falando em cartão, o Kahneman sempre toma cartão, inclusive tomou contra o Flamengo, não joga na próxima partida, né, ele e o Bruno Vini, mas é um jogador que entrega muito em campo. Né, então, é nítido, né, que é um jogador que nitidamente entrega e é importante, por mais que possa ter falhado no lance do que o Everton fez o gol, mas é um jogador que muito mais agrega do que, né, atrapalha o Grêmio no campeonato. O Iturbe que terminou a temporada aqui na Grécia em maio, né, e normalmente a temporada reinicia em setembro. Claro que a temporada, né, mas a pré-temporada imagino que já deve ser final de julho, agosto ali. Então provavelmente o Iturbe está de férias. Não sei se ele tem contrato ainda com esse clube grego, não sei informar. Mas existe então essa possibilidade, essa especulação do Grêmio estar interessado nele. Mas assim como o Soteldo, né, Vitor? Acredito que
é preocupante trazer um atleta como o Iturbe, pelos números dele, né? Mas até o Vitor, tu trouxe no backstage, né? O fato de que seria legal trazer alguém com um pouco mais de idade, assim, uma experiência ali para saber lidar com alguns momentos. Será que com 30 anos o Iturbe já serviria para ocupar essa vaga aí do cara mais experiente ali para ajudar o Soares? Eu vejo que o Iturbe, ele não é um grandíssimo jogador, mas nas últimas temporadas, principalmente as duas últimas, vem mostrando mais futebol do que pelo menos em questão de números, que o Soteldo, né? E é um jogador com experiência, é um jogador que teve passagem na seleção de base da Argentina, é um jogador com passagem na seleção paraguaia, que já rodou mais tempo na Europa, então eu vejo ele sim como um jogador com mais experiência, poderia estar agregando, sim, né? Dependendo, a questão do Iturbe são muito mais os valores, né? Dependendo dos valores para grupo, é um jogador interessante, né? Agora não é aquele jogador para tu gastar caro, mas falando em experiência, tem, né? Aí vamos puxar já um outro assunto, que é a questão da Arena do Grêmio, que está sofrendo penhora, já que a OAS, que nem mais tem esse nome, não está pagando o financiamento que foi feito para a construção do estádio. Tem um jogador que hoje está completando 42 anos, quando chegou no Grêmio já era um jogador experiente, já era um jogador com bagagem de Copa do Mundo no currículo, inclusive foi o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo 2010, que é o Elano, está fazendo aniversário hoje, 42 anos, e ele fez o primeiro gol oficial da Arena do Grêmio, né, com o passe do William José. Vou botar aqui rapidinho o gol, né, que foi aquela partida que foi a última que contava com a Avalanche, né, inclusive o alambrado ali, ele se rompeu, dezenas de pessoas caíram ali, nenhuma ferida gravemente, né. Vamos ver aí o golaço que o Elano fez nesse primeiro jogo oficial do Grêmio na Arena. Para o William José ali pelo meio, a passagem do Elano pode até bater, pé direito, vem a batida, golaço! Gol do Grêmio! Elano! O primeiro gol oficial da Arena Grêmio é um golaço de Elano. Torcida quebrou o alambrado ali atrás, Milton. Quebrou o alambrado, princípio de confusão. Um foguete do Elano foi lá no ângulo. O Grêmio abre o placar e faz 1-0 na Arena. O Grêmio desafoga a sua torcida. E na avalanche, né, que a gente estava acompanhando ali com a câmera do Sport TV, o pessoal veio para cima do alambrado e o alambrado não segurou a onda, hein? Há uma grande movimentação já de polícia. Este foi o gol do Elano, há mais de 10 anos atrás, primeiro gol oficial da Arena do Grêmio, né? Então, parabéns aí para o Elano, que fez uma passagem digna, né? Não ganhou título, nem gaúcho, mas fez uma passagem interessante pelo Grêmio. É o gol que encerrou a história da Avalanche, tragicamente, né, vamos dizer, mas é um golaço mesmo. Eu lembro que nós estávamos muito aflitos com esse jogo e o momento em que a bola entrou foi um alívio assim para todo torcedor gremista. E pelo fato de ser novo, né, o estádio, a gente ainda estava assim meio, parece que fora do ninho, né? Então foi muito legal assim começar com esse gol. Sim, com certeza, né? O Grêmio tinha sido terceiro no Campeonato Brasileiro de 2012. Na época o terceiro não ia para a fase de grupos, a gente foi, né, para a chamada de pré-Libertadores. A gente perdeu de 1-0 em Quito, né, para a LDU, vencemos por 1-0 e depois vencemos no pênalti. O Groi foi destaque nas penalidades ali, a gente acabou conseguindo classificar para a próxima fase. Foi uma Libertadores que a gente não foi bem, mas pelo menos para a fase de grupos a gente foi, né? Esse time que era o time do Vanderlei Luxemburgo, né? Houve momentos interessantes, mas não foi um ano tão bom assim.
e na sequência da temporada o Renato Portaluppi seria técnico do Grêmio no Campeonato Brasileiro e seria vice-campeão para o Cruzeiro. Isso aí. Certo, então já que estamos falando aí de fatos históricos, em 1987, num dia 14 de junho também, houve um 3-0 do Grêmio no Olímpico, pelo Campeonato Gaúcho, um Grenal, né? Vamos botar aqui também o vídeo, esse é um vídeo mais extenso, mas é bacana que tem uma qualidade bem razoável, né? Por mais que na época já se tinha uma boa qualidade de imagem, mas é mais como é um registro, muitas vezes acaba não tendo uma qualidade digna, né, do espetáculo que foi esse 3-0 do Grêmio no Campeonato Gaúcho, que o Grêmio acabaria sendo campeão, ainda não era final, né, mas era já próximo das fases finais do campeonato. Então vamos assistir aos gols desse Grêmio 3, né, e o técnico era o técnico Luiz Felipe Scolari. Vamos ver os gols aí de Grêmio 3. Olha aí o Estádio Olímpico. 0. A temperatura é baixa, muito baixa, mas o público é bom. Vamos à escalação do Grêmio. De Mazzaropi, Alfinete, Astengo, Luiz Eduardo, Casimiro, João Antônio, Bonamigo e Cristóvão. Valdo, Lima e Jorge Veras. Cristóvão Borges. E olha a formação do Inter. Ademir Maria, Luiz Carlos, Aloysio, Laércio, Beto, Ayrton, Norberto e Balalo, Eider, Amarildo e Paulinho. É juiz da partida, Andrade, Carlos Martins, ele é auxiliado por Dorival Prates e Idelofon Rosa. O amigo solta procurando o Jorge Veras pela ponta esquerda, um bom momento para o Grêmio. O Veras fez o cruzamento, Lima! Pela linha de fundo. Para fazer o levantamento para a área, deu o primeiro corte, ajeitou para o pé esquerdo, deu curto para o Jorge Veras, vai bater de longe no gol, bateu! Espalmou Ademir Maria! Toma bastante distância o Beto. Foi de pé esquerdo para a bola, cobrou direto. Segurou firme Mazzaropi. Prepara Eider, levou para a linha de fundo, Casimiro foi nele. Ele não tem opção de jogada ainda, o Eider. Tem atrás dele agora o Norberto. Entregou para Norberto, entrou na área, não tem ângulo, atirou Norberto. Que lance! Bom amigo, com ele o Jorge Veras. Melhor para o Veras. Vai preparando. Deu agora para o Cristóvão, ajeitou para o pé direito, bateu o gol! Eita! Primeiro gol do Grêmio na partida, passe do Jorge Veras, gol do Cristóvão Borges. Grêmio 1-0 no Olímpico, já era o segundo tempo da partida. O Grêmio! 1-0 o Grêmio! Lima prepara, tem o Veras pelo meio, tem o Cristóvão pela direita. Atrás do Cristóvão está o Valdo que recebe o passe. Valdo mesmo caído, levou vantagem. Vai levando o Valdo, entrando na área. Atenção, pouco ângulo, deu para trás. Chegou Lima, bomba. Gol! Era passe do Valdo, gol do Lima, centroavante do Grêmio, camisa 9. 2-0 para o Grêmio. Mas a bola está em jogo. Olha o Lima aí, o Luiz Carlos dá condições, o Lima foi para o chão. Foi derrubado, é pênalti. Atenção, Lima para cobrança. Autorizado Lima, correu, defendeu Ademir Maria. Cristóvão, Valdo, vai tentar a finta. Deu no meio, chegou o Paulinho, se atrapalhou. Gol! 3-0 Grêmio. O juiz Carlos Martins esvaziou o banco do Grêmio. No terceiro gol do Grêmio, é expulso inteirinho o banco de reservas. Com médico e massagista fica, o resto todo sai. Aí o final de jogo. Está terminada a partida no Olímpico. Então esses foram os gols dessa partida que tinha no elenco João Antônio, que está de aniversário hoje, multicampeão pelo Grêmio, né? Inclusive fez gol em 1997, naquela final que a gente já comentou no Maracanã. Ele já estava nesse time aí, né? E também outra curiosidade é que o preparador físico do Grêmio na época era o Celso Roth, isso, né? Que passaria aí muito tempo
trocando entre Grêmio Internacional e outros clubes do Brasil. Ele estava ali na Casa Mata gremista e foi expulso junto com o Filipão e todos os outros jogadores do Grêmio que estavam no banco de reservas. O Celso Roth, que tinha 29 anos, era um jovem. Era um piá. Isso, era um piá. E um dos expulsos foi o saudoso Caio Júnior. Sim, Caio Júnior foi um dos expulsos dessa partida. Né? E o último gol ali foi, não sei se ficou claro na narração, foi gol do Alfinete e o passe também do Valdo. Né? O Valdo deu 2 passes, né? Interessante a gente ver o Cristóvão Borges, né? Dando vários botes certos ali na ponta direita. Foi um jogador também importante para essa vitória, né? Relembrando que é um treinador que muita gente não sabe que jogou no Grêmio. Sim. E só deixando o registro que o João Antônio está completando 57 anos. Teve 3 passagens pelo Grêmio, a primeira de 84 a 91, depois de 96 a... Bom, tá 96, 97, aqui eu não achei a terceira passagem, mas enfim, certo? Foi em algum desses momentos aí. O tweet do Grêmio hoje, Grêmio Oficial, né, deu os parabéns para o João Antônio e colocou que ele tinha 3 passagens, né? Não sei qual que é a terceira, mas enfim. Né, fica aí nossos parabéns a esse volante importante na história gremista, que muitas vezes não é comentado. E a habilidade do Valdo, né, Vitor? Tanto Sim. que o Valdo era sempre time esse elenco. Era sempre convocado para a seleção. O Valdo disputou a Copa do Mundo. O Valdo, que é de Santa Catarina, né, tem que sempre lembrar isso. Sim. E era um driblador, era um habilidoso aí, o Valdo, grande Valdo. Sim, né, seguindo aqui o backstage tricolor, saiu uma especulação que é um time aí, né, talvez, não sei qual a proximidade do Rafael, mas o Gil Vicente de Portugal estaria interessado no lateral direito Thomas Luciano, jogador da base, só que esse jogador ele tem contrato até o fim deste ano, né, então ou o Grêmio se agiliza para renovar, ou vai perder um atleta que tem sido interessante quando tem entrado nos jogos, né, então tem essa especulação aí né, pode ser também que o Grêmio consiga fazer uma liberação antes de iniciar aquele período que o atleta pode assinar de graça. Pode ser que o Grêmio também faça uma liberação para manter, né, antecipe a liberação para manter uma parte dos direitos econômicos do jogador. É um time que tá na primeira divisão, né, até quero ver que posição que ele terminou o campeonato aqui. 13º de 18 clubes. Tá no meio, quase no meio, né? Um pouco abaixo do meio da tabela. É um clube que até não é muito longe daqui, é do lado da cidade de Braga, fica na cidade de Barcelos. O Gil Vicente, que eu fui assistir o jogo esse ano no Dragão, né, no estádio do Porto, e o Gil Vicente venceu o Porto 2-1, e por incrível que pareça, no final da temporada, o Porto não foi campeão por causa de 1 ou 2 pontos. Então, se tivesse vencido o Gil Vicente, teria sido no final da temporada campeão. Então, o Gil Vicente estragou aí a festa do Porto. Para encerrar nosso vídeo de hoje, eu nem falei para o Rafael aqui, mas teve uma partida que o Grêmio fez em 1961, também o 14 de junho. O Grêmio foi até a Rússia e venceu o Admiralteyets, né? Não sei se essa é a pronúncia. Caramba! Em São Petersburgo, venceu por 4-1. E o Gessi, né, que a gente já comentou várias vezes aqui, para manter a rima, fez um dos gols, mas ele não foi o grande goleador da partida, que foi o Cardoso, fez 2 dos 4 gols, outro gol foi do Orlando. E o gol do adversário também foi do Grêmio, foi Elton fez contra, né? Então o Grêmio fez 5 gols, 4 para a gente, 1 para o adversário. Sim. Então uma goleada na Rússia, né? Em épocas que se faziam muitas viagens, né? Época que o Pelé rodava o mundo, o Grêmio também dava suas goleadas aí, né? Além do Atlântico, né? Sim. A Rússia, o Grêmio foi... Fiquei curioso para saber se esse time ainda existe. Pois boa pergunta. Né? É um time que a gente não escuta falar hoje. Certamente na época tinha mais projeção,
Isso. Ele foi extinto em 1962, o Grêmio venceu no ano seguinte, os caras, não, vamos acabar com esse negócio aí, porque não tá dando certo. Ai, que coisa séria, cara. O Barbaridade. Cardoso que fez 2 gols se chamava João Rodrigo Cardoso Esteves, de Uruguaiana, fez 19 gols em 69 jogos pelo Grêmio, a média de 0,28. O jogador que passou em Palmeiras, Náutico, jogou na Argentina, no Racing, Independiente, New Old Boys. Então, um jogador aí rodado, né, que faleceu em 2019 com 79 anos. Ele que nasceu no Natal de 1939. Olha aí. Fatos históricos do Grêmio são Que a gente busca onde? Busca na Grêmiopédia, né? Sempre lembrar de estar citando nossa fonte, muitas vezes primária, de várias informações. A Grêmiopédia que salva aqui o canal, né, nesses dados históricos. Show de bola, grêmiopedia.com. É isso aí então, Rafael. Olha, por hoje é isso, gurizada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro aí das novidades do Backstage Tricolor. Não sei se a gente já pode dar o spoiler sobre amanhã. Claro, podemos, né? Lembrando também para curtir, né? Não sei se você falou, acho que não. Curta o vídeo, né? Amanhã teremos um novo vídeo com um convidado. E também pode ser que a gente tenha mais um outro vídeo hoje, pode ser. Mas esse a gente vou deixar em off, porque pode ser que não aconteça, mas o de amanhã tá mais adiantado, né? Com o convidado. Show de bola. E vamos que vamos, para cima deles. Valeu! Para cima deles, né? O vídeo de amanhã é com um convidado que ele vai falar aí a respeito das contratações, possíveis contratações do Grêmio e dos números, né? Ele fez uma avaliação mais aprofundada, né? Mais profissional do que a nossa. Então ele vai respaldar ou não estas contratações. Então, muito obrigado. Este foi mais um Backstage Tricolor. Falamos de Grêmio, né? Estamos aí na guarda da próxima partida no dia 22 de junho.